Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição do Evangelho segundo o Espiritismo no canal do YouTube do Centro Espírita Luz e Caridade de Ivaiporã. Para dar início então ao trabalho de hoje, vamos fazer uma leitura para acalmar e harmonizar nossas mentes, preparando para o bom entendimento da lição. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito do amigo Emmanuel. É o texto número 20, O Companheiro. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus, por Mateus capítulo 18, versículo 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho pode ser denominar amigo ou camarada de ideal. No fundo, há só um pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiem. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Vamos elevar então nossos pensamentos e agradecer ao nosso Criador e ao Mestre Jesus por mais uma boa oportunidade de aprendizado e elevação espiritual. E pedir que os espíritos amigos que nos acompanham nesse trabalho nos guiem, orientem e protejam para que a lição de hoje seja bem entendida e aproveitada por todos. Assim seja. A exposição de hoje será do nosso irmão e amigo Fábio, que falará sobre o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. O mandamento maior, itens de 1 a 4. Olá, meu irmão, minha irmã, cordiais saudações para mais essa exposição do Evangelho aqui na nossa Casa Espírita Luz e Caridade. Sejam todos bem-vindos para esse momento. Estejam todos sobre o amparo e a paz de Jesus Cristo. Como falado anteriormente pela nossa irmã Sueli, nós vamos estar expondo hoje o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E vamos estar falando a respeito do mandamento maior. E aí eu pergunto, é fácil nos dias que nós vivemos hoje, na nossa sociedade, dentro do nosso círculo de amizade, amar o nosso próximo? Esta virtude é praticada constantemente por nós ou ainda por aqueles que nos rodeiam?
Não é fácil, realmente não é fácil essa lei. Mas por que é uma lei? Eu gostaria de ler aqui, do Evangelho de Mateus, uma passagem que diz assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está em Mateus, no versículo de 22 a 34 e 40. Então, eu havia perguntado anteriormente se era uma lei. Sim, é uma lei. Amar o próximo é uma lei. E é uma condição que nós temos para chegar a Deus. Sendo nós filhos do mesmo Criador, é necessário que nós nos amemos para chegar até Ele. E a respeito dessa passagem no Evangelho de Mateus, é muito interessante nós entendermos ela, entendermos a contextualização dela, para entender um pouco mais essa lei maior. Nós tínhamos os saduceus, que era uma seita dentro do povo judeu, que apareceu por volta de 240 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Nasceu dentro de uma família, da família Sadoc, e aí por isso o nome saduceus. E eles eram opositores de uma outra seita dentro do povo judeu chamado fariseus. Os saduceus praticamente não acreditavam na vida após a morte, na imortalidade da alma, não acreditavam na ressurreição, entretanto acreditavam em um Deus. E é contrastante isso, o fato deles acreditarem em um Deus, porque eles não acreditavam em vida após a morte. E por que acreditariam em um Deus? Eles acreditavam em um Deus porque eles acreditavam que esse Deus poderiam privilegiá-los nos momentos da vida. Poderiam trazer os bons confortos, a prosperidade. Então, por isso, eles acreditavam em Deus. Eles eram seguidores ferrenhos das escrituras deixadas por Moisés. Enfim, eles acreditavam bastante naquilo que estava escrito, que estava documentado. Enfim, eram materialistas, muito materialista, e acreditava nos valores temporais para o bem viver. Basicamente, essas são as características dos saduceus. E nós temos, em contraposição, os fariseus. Esses eram tidos como doutores da lei, porque estudavam bastante, conheciam todas as escrituras, todos os documentos, acerca dos profetas antigos, né, de Moisés, Elias, todos eles. E ainda mais, eles também tinham uma tradição e uma cultura oral. E é uma seita que surgiu no povo judeu por volta de 200 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. E um grande professador da seita era Hilel, um doutor judeu nascido na Babilônia. E ele se opunha aos saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam na sobrevivência da alma, acreditavam em um Deus e também propagavam os conhecimentos aos quais viviam constantemente em discussão. Aquilo que era provindo das exposições orais e das discussões orais. Entretanto, os fariseus, eles eram muito apegados às práticas externas, às práticas exteriores, nos cultos e nas cerimônias. Eram muito orgulhosos, eram dominadores, extremamente dominadores, e fazia muita ostentação do status, entretanto sem virtude profundas, valorizavam muito as aparências.
eu faço uma observação aqui, meus irmãos, minhas irmãs. Será que nós temos isso hoje ainda na nossa sociedade? O valor, o culto ao externo, às aparências, ao efêmero? Então, será que isso só existiu no passado? Será que isso ainda não permanece na sociedade que nós nos encontramos hoje? E nós encontramos nosso profeta maior, Jesus Cristo, exatamente no meio dessa disputa ideológica, política, religiosa, entre essas seitas dentro do povo judeu. Jesus Cristo, que também era judeu. Então, o doutor da lei pergunta para Jesus qual que é o maior mandamento? Para testar, na maioria das vezes era para testar o conhecimento e a evolução de Jesus Cristo, ao qual, muito sereno, o mestre amado, ele responde que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Entretanto, Jesus não fala isso a primeira vez. Eu gostaria de lembrar aqui, para os irmãos, para as irmãs, uma outra parábola que foi descrita pelo evangelizador Lucas, que é a parábola do bom samaritano. E eu vou ler essa parábola aqui, para depois nós correlacionarmos com a passagem de Mateus. E é interessante, né, nós fazermos esses relacionamentos com os evangelizadores. Embora, às vezes, aspectos diferentes, mas a ideia central do ensinamento deixado por Cristo é comum a eles. Na parábola do bom samaritano, que boa parte dos irmãos e das irmãs já conhecem, levanta-se um doutor da lei, experimentando-o, e diz: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é que está escrito na lei? Como lês tu? Veja bem, Jesus já entendeu que era um engodo, né? E ele replica de maneira muito serena, indagando daquele que o questionou. E lógico, eles tinham um conhecimento profundo acerca das leis, né, que constituíam o código de conduta do povo judeu. Então o doutor responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Porém, o doutor da lei, querendo justificar, pergunta ainda a Jesus: e quem é meu próximo? E quem é meu próximo? E Jesus então disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó, que era duas cidades próximas, ligadas por um caminho de montanha, uma distância lá de em torno de 30 quilômetros, né? Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão de ladrões, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. Quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo, um levita chegou ao lugar e, vendo-o, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. Chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: trata-o, e quando gastares demais, na volta eu te pagarei. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Aí Jesus pergunta isso para o doutor da lei. E eu explicarei que essa parábola, para o doutor da lei, tem um aspecto bastante profundo. Mas o doutor da lei respondeu para Jesus: aquele que usou de misericórdia para com ele, no caso, o samaritano.
E Jesus disse então ao doutor Lalei: vai-te e faze tu o mesmo. Ou seja, use de misericórdia com teu próximo. É interessante lembrar nessa parábola que o sacerdote, ele tinha-se como pessoa muito pura. Então, como ele era puro demais, ele não podia ajudar aquele que estava precisando. O levita era aquele que fazia a transmissão das leis entre as tribos em Judá. E também tinha como muito puro, então não poderia, por exemplo, se declinar a ajudar aquele pobre que precisava de amparo, né? E o samaritano, depois da divisão de Israel, criou-se um reino ao norte chamado Samária. E esse reino, ele ficou sob a influência de povos externos aos costumes judeus. E acabou se turbando quanto aos costumes, mudando muito dos costumes originais. Então, o samaritano era tido como denegrido. E neste exemplo em específico, Jesus pega um indivíduo, né, que é tido como denegrido, ruim, e coloca ele como um indivíduo elevado pela sua conduta, pela conduta de olhar para o próximo e atender às necessidades do próximo e auxiliar o próximo. Então, meus irmãos, se nós correlacionarmos, né, ao ensinamento de Mateus, onde ele diz ali na passagem de Cristo que amarás o próximo como a ti mesmo, e esta parábola do bom samaritano, que o samaritano em questão abdica-se da sua individualidade para auxiliar o próximo, nós temos uma correlação aqui de que o auxílio àquele que está ao meu lado é preponderante para o estabelecimento de vínculo com Deus e o ideal de Deus, de estar junto a Deus. Então, é muito importante nós termos essa consciência. Você veja que nessa parábola do bom semeador, Jesus deixa um entendimento de que amar o inimigo de repente, amar o próximo, né? Ou seja, amar o próximo é amar o inimigo. Esses dois ensinamentos, eles são metas muito importantes deixadas na terra por Jesus para que possamos alcançar o reino dos céus. Isso é muito difícil, para alguns até uma utopia. Entretanto, se nós considerarmos que o processo evolutivo ao qual nós estamos sujeitos nos cobra uma melhoria pessoal, nós temos consciência de que, ao evoluir do homem, esta conduta ela vai ser assimilada e ela irá acontecer. Se o homem está progredindo desde os primórdios e se burilando, e se hoje talvez essa manifestação não é tão efetiva, mas ela já acontece, digamos que numa considerável quantidade de irmãos, de olhar para o próximo e entender que quando o próximo progride, eu também progrido. Nós sabemos que o homem está destinado ao aperfeiçoamento e ao sucesso. E, por consequência, quando da evolução do homem, a sociedade e o próprio planeta, o modo de vida, eles evoluem em direção a esses valores elevados. Isso faz com que a Terra evolui, com que o orbe progrida na direção da paz e da harmonia, dentro daquilo que é a preconização dos ensinamentos de Jesus Cristo e dos desígnios de Deus. Vários obstáculos, para a progressão têm sido transpostos ao longo da caminhada do homem. Ora, a passos de tartaruga, errando, procurando se refazer, tentando novamente e passando sobre esses obstáculos na melhoria do eu pessoal. Importante que, enquanto humanos, nós temos que ter a consciência de focar no desenvolvimento espiritual, no nosso desenvolvimento espiritual, procurando
nessas atitudes um estado de paz, um estado de felicidade, enfim, progredindo e cumprindo a lei, esta lei que Cristo deixou, indo em conformidade a Deus. Sendo Deus a mais pura expressão de amor e justiça, Ele ama a todos indistintamente, igualmente, e não pode permitir que cheguemos até Ele sem amar o nosso próximo. Haja visto que somos todos irmãos, tendo em comum o mesmo Criador. Uma questão que nos vem também é: seria possível chegar a Deus e amar a Deus sem amar o nosso próximo? Certamente que não. Porque, sendo o amor um sentimento sublime que caracteriza a evolução do espírito, como é que você, tendo esse sentimento sublime, conseguiria distinguir entre amar a um e não amar a outro? Quem ama, ama intensamente e ama, simplesmente ama. Para se chegar a Deus e para amar a Deus, quando se tem consciência desse sentimento amplo que é o amor, ama-se indistintamente e necessariamente ama-se o próximo. Aquele que verdadeiramente ama compreende a grandiosidade de Deus e tem amor por todas as suas criações dentro do universo de Deus. E aí a gente vê uma outra passagem onde se diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Exatamente por isso, porque eu preciso ter a expressão nos meus atos, nas minhas palavras, nos meus atos, na minha conduta, a expressão é essa desse amor intenso e sublime em relação a todas as criaturas deixadas por Deus, inclusive meu próximo, para poder alcançar o reino dele. Não conseguirei fazer isso simplesmente pelas palavras ou pelo pensamento e não pela conduta. Eu tenho que ter essa conduta. É pelos sentimentos superiores e pelos atos na sociedade e ao próximo que demonstramos estar aptos a estar no reino de Deus. Se nós não desejamos mal a nós mesmos, como poderia desejarmos mal ao nosso próximo? De fato, aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem é o que nós haveríamos de fazer a todos que estão ao nosso lado. Filhos do mesmo Pai, deveremos sempre nos respeitar mutuamente. Mesmo quando injustiçados pelo próximo, não deveríamos responder em igual injúria, porque isso nos colocaria, de certa forma, em mesmo nível de involução. E aos que têm maior conhecimento e consciência é que cabe a maior responsabilidade. Isso e depende da condição material em que nós nos encontremos. Quanto mais evoluído, mais cobrados seremos. Eu gostaria de ler uma outra palavra aqui, meus irmãos. Estamos caminhando para o fim. E essa parábola é a parábola do credor incompassivo, né? Ou do servo ingrato, do servo impiedoso, onde ela conta mais ou menos assim. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. Tendo começado a ajustá-las, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendido ele, sua mulher e seu filho, e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida.
Tendo saído, porém, aquele servo, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários, e segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe: paga o que me deves. Este, caindo-lhe aos pés, implorava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que tinha se passado, ficaram muitíssimos tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor, chamando-o, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pedistes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também, disse Jesus, meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. A ideia central dessa parábola é o perdão. E aí, a gente faz algumas observações. Como esperar o perdão de Deus se não perdoamos aqueles que estão ao nosso lado? Haveremos de verdadeiramente refletir no sentido de que o ato de perdoar deve estar em nós por sermos falhos e cometermos erros também, necessitando por muito do perdão alheio. Às vezes condicionamos perdoar para sermos perdoados por Deus. Isso pode até acontecer. Entretanto, temos que perdoar porque devemos amar o nosso próximo praticando a lei divina e não aspirando única e exclusivamente à nossa salvação. Além também de ser dignos de perdão por todas as faltas que cometamos, porque somos indivíduos imperfeitos num processo de lapidação, de melhoria constante. E o erro faz parte do nosso dia a dia. Então, por que não perdoar quando constantemente caímos em erros, necessitando também do perdão alheio? E em que consiste amar o próximo como a si mesmo? Essa é uma reflexão profunda. Como que eu devo amar o próximo como a mim mesmo? Efetivamente, nós devemos fazer uma avaliação profunda em nossa própria consciência e chegarmos à conclusão de que como gostaríamos de ser tratado por quem está ao nosso redor e praticar esse tratamento com eles. Isso é a verdadeira expressão de caridade. Quando nós praticamos a lei de amor, a lei de caridade, fazemos com que essa prática destrua o egoísmo, favorecendo a progressão entre todos nós. E isso nos coloca no caminho de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o que nós temos para essa exposição é isso. Espero ter trazido alguma luz, transmitido alguma luz do Evangelho segundo o Espiritismo e ficamos, então, aos cuidados do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Encerrando, então, esta exposição de hoje, vamos elevar os pensamentos ao Criador, agradecendo pela vida e pela oportunidade de crescimento espiritual, agradecer ao Mestre Jesus e aos Espíritos amigos por Ele enviados para nos acompanhar e orientar. Pedimos que permaneçam conosco para que, com a sua ajuda, possamos enfrentar os momentos difíceis que o nosso planeta está passando e que, com o aprendizado dentro da doutrina espírita, possamos nos fortalecer, equilibrar, para também ajudar dentro de nossas possibilidades. Assim seja. Até a próxima exposição. Fiquem com Deus e com o Mestre Jesus.